Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nós vamos ver a palavra de Deus que se encontra no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que é crescendo em sabedoria e fé, o tema que nós vamos tratar hoje. E a Bíblia diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Tiago, ele chama a si mesmo de servo, ou seja, aquele que está sob o controle total do Senhor. Longe de querer exaltar-se ou de vangloriar-se pelo fato de ser parente de Jesus, Tiago escolheu referir-se a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. No pensamento de Tiago, esses dois nomes são equivalentes, porque Jesus é Deus. Tiago começa a sua poderosa carta de uma forma muito simples, somente com o seu nome e a sua identificação como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nenhum floreado foi feito por Tiago, nenhuma palavra de explicação é dada por ele, e nada que possa impressionar é mencionado nessa apresentação. A expressão servo de Deus representava uma posição de obediência completa, humildade absoluta e lealdade inabalável. A obediência era a tarefa, a humildade era a posição e a lealdade era o relacionamento que um senhor esperava de um escravo. O escravo era obrigado a cumprir completamente a vontade do seu senhor, sem questioná-la e sem demorar a obedecê-la. Devemos também ser obedientes de todo o coração a Deus, a sua palavra e a sua vontade. Ser servo, hoje em dia, parece algo estranho, especialmente no mundo egocêntrico. Contudo, Tiago nos mostra o caminho da verdadeira grandeza. Como Tiago e como seu meio-irmão Jesus, nós devemos assumir a forma de servo, humilhando-nos a nós mesmos e tornando-nos obedientes a Deus. Mas o que isso significa para você e para mim, como homens e mulheres que ansiamos ser segundo o coração de Deus? Isso significa, em primeiro lugar, obediência como servos. E assim, devemos conhecer acima de qualquer outra coisa a palavra do nosso Senhor, que não tendo nenhum direito próprio, sendo possessão absoluta do nosso Mestre e prestando-lhe uma obediência inquestionável. Mas o que significa humildade? Servo define um homem ou uma mulher que não pensa em privilégios, e sim em deveres. Não pensa em direitos, e sim em obrigações. Esta palavra é para aqueles e aquelas cujo eu está ocupado com o serviço a Deus. Lealdade. Servo descreve o homem ou a mulher que exerce a sua fé fazendo tudo para Deus. Proveito próprio e preferência pessoal não são suas pretensões. Sua lealdade é para Ele. Isso significa juntar-se às figuras conhecidas de Moisés, Josué, Caleb, Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Isaías e os profetas. Ao escolhermos aplicar a nós o título de servos e servas, incluímos a nós mesmos na série daqueles que descobriram a liberdade, a paz e a glória ao se colocarem em perfeita submissão à vontade de Deus. A única grandeza que nós cristãos podemos realmente almejar é ser um servo ou uma serva de Deus. Declare assim comigo e fale o seu nome. Eu, Fátima, uma serva de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
que eu possa voluntariamente aplicar a mim mesma esse título, desenvolver a conduta de uma serva e me juntar à fileira daqueles que, como Tiago, foram honrados, não somente pelo que eram, mas por causa daquele a quem serviram, o Deus vivo. Além disso, Tiago dirigiu esta carta às 12 tribos de dispersão. Quem eram exatamente essas tribos? Esta expressão era usada na época de Tiago para indicar toda a nação judaica. Neste caso, Tiago utiliza 12 tribos para se referir a todos os judeus cristãos e para incluir aqueles desse grupo que estavam fora da Palestina. E como foi que essas pessoas foram dispersas? Algumas deportações iniciais contribuíram para a dispersão de alguns deles. Também, muitos judeus mudaram-se para outras terras em busca de riqueza e oportunidade. Por força e por escolha, os judeus estavam vivendo por toda a parte do Império Romano, e foi para esses desconhecidos judeus cristãos que Tiago escreveu: saúde. Palavra que transmite senso de alegria e de contentamento e que significa regozijo e estar satisfeito. É como se Tiago quisesse dizer: eu desejo a sua felicidade. Aqueles a quem Tiago escreveu passavam por um grande número de problemas externos e tribulações. Os seus leitores estavam sendo perseguidos pelos seus próprios compatriotas judeus, não cristãos, e oprimidos pelos ricos e poderosos. Eles estavam sofrendo aflições físicas de toda a sorte. Além disso, eles eram estrangeiros que haviam saído de seu país. Eram realmente estranhos em terras desconhecidas. Em adição aos problemas externos, havia também problemas internos, como angústia espiritual, vida errada, atitudes erradas diante da bondade de Deus, e também das suas dádivas e generalizado estado espiritual medíocre. Isso levou à tolerância para com um modo de falar desenfreado, crescimento de contendas e facções e adoção de espírito mundano. E assim, Tiago escreveu para se contrapor a esses pensamentos e atitudes errados. Ele começa então a explicar a natureza da fé genuína, e ele exortou os seus companheiros cristãos, inclusive a nós, a viverem a sua fé de forma prática em seu caminhar diário. Ele discorre sobre os seus deveres como cristãos e os desafia a viverem a vida cristã e não apenas professá-la. Em outras palavras, eles teriam que viver o que pregavam. No livro de Tiago, encontraremos um encorajamento inspirador para viver de uma forma piedosa, agindo à altura da fé. Contudo, você também encontrará advertências a respeito de não retroceder à sua antiga maneira não cristã de viver. Tiago claramente nos convoca a vivermos uma fé frutífera. Vivemos a nossa fé por meio de obras da fé. Portanto, abra o seu coração. Tiago é objetivo. Ele nunca faz rodeios sobre qualquer assunto. Não importa o quão delicado esse assunto seja. Ele vai também direto ao ponto, como nós testemunharemos também no versículo 2. Repita assim comigo: as provações trabalham para provar a minha fé, que produz a perseverança, a qual me torna perfeita e completa, não faltando em coisa alguma. As provações certamente virão sobre nós. Isto faz parte da vida de um cristão. Como podemos passar pelas provações com alegria? E como podemos estar seguros de que a nossa fé exercerá isso a despeito das provações? Pense sobre duas questões. Primeiro, pelo uso da sua mente. Lembre-se de que passamos pelas provações com alegria, através da mente e não das emoções. Suas emoções não podem fazer isso, mas sua mente pode. Não importa como as nossas emoções se sintam, arruinadas, desencorajadas, desanimadas. Não importa como nosso corpo se sinta, enfermo, exausto, etc.
Apenas passe pelas tribulações com alegria. Não questione, não se preocupe, não faça suposições, não se lamente, não se rebele e, principalmente, não atrapalhe. Apenas passe pelas provações com alegria, sabendo que certamente você colherá as bênçãos da alegria, da paciência, da perfeição e da plenitude. O feliz resultado de suas provações será a maior maturidade cristã e maior fé. E segundo, pelo uso da fé, você e eu devemos enxergar cada provação com os olhos da fé. Sabe por quê? Porque os olhos da fé verão a mão de Deus em tudo na vida. E somente a fé pode fazer com que nós venhamos colocar cada aprovação na coluna da alegria. Quando você estiver sofrendo, deve crer na bondade de Deus e em sua obra perfeita em você e em sua fé. Você deve crer que Ele, somente Ele, sabe o que está fazendo. Nos momentos de sofrimento, você deve crer que Deus tem propósitos para a sua vida. Você deve crer que Deus está no controle de todas as coisas. E você deve crer nos resultados das provações pelas quais passa. Então tenha coragem e avance em meio aos seus problemas, conforme a Bíblia nos recomenda, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Portanto, esta é a maneira como os olhos da fé veem as provações. Então nós vamos orar e pedir a Deus para que com alegria venhamos passar pelas provações. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós vimos aqui na Tua palavra que diante das dificuldades, das tribulações, das provações, devemos passar com alegria. E é com alegria que estamos aqui agora apresentando diante de Ti os nossos problemas. Mas sabemos, Pai, que tudo colabora para o bem daqueles que, conjuntamente para aqueles que amam ao Senhor, segundo o seu propósito. E nós temos a convicção e a certeza de que o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. E por isso, neste momento, aqui diante de Ti, Pai, nós já Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu agradeço a todos que nos acompanharam nessa ministração e os convido a estar conosco também em nosso canal do YouTube e na página do Facebook, cujo nome é Igreja Poder de Cristo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos e irmãs. Desde já eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.